Nesta parte 2 das tabelas, das schedules, a gente vai aprender a configurar, a utilizar todo esse menu Ribbon para configurar melhor essa nossa tabela. A começar aqui do título. O título da tabela é indicado por aqui, ó. Ele está dizendo que eu vou mostrar o nome da vista, que é o mesmo nome que está aqui. Mas, por exemplo, se ao invés de o view name eu utilizo phase, ele vai mostrar aqui a fase daquela tabela. Ou se ao invés de marcar schedule, eu marco aqui project information, eu posso colocar, por exemplo, o nome do construtor, do cliente. Então ele vai utilizar aquela informação. No geral, a gente não deve nem mexer nisso aqui, é manter mesmo schedule, view name. Se quiser fazer alguma alteração, você modifica aqui no nome. Ou aqui diretamente, clicando duas vezes e modificando. Para objetos que têm uma área, um volume, um comprimento, você pode clicar aqui, ó, Format Units. Quando eu marco aqui, ele vai usar, por padrão, a unidade do meu projeto, quando eu digito lá o N. Mas se eu quero, por exemplo, usar não em metros quadrados, mas em pés ou em polegadas quadradas, ou em centímetros, milímetros, acres, hectares, e eu quero 3 casas decimais, por exemplo. Ok. Então ele mostra aqui para mim. Ou no comprimento, Format Units, eu vou usar, não quero 3 casas decimais, quero somente arredondada para o centímetro. E clicar aqui em OK. Então ele vai organizar isso melhor para mim. Eu vou só alinhar verticalmente para, aliás, horizontalmente para a direita. Este campo também para a direita. E os demais eu posso deixar alinhados para a esquerda mesmo como eles estão. Também posso alinhar em relação ao topo, meio ou canto, caso eu tenha mais de uma linha aqui no nome do meu objeto. Se eu marco aqui em Calculated, eu posso criar um parâmetro extra. Então, por exemplo, eu quero volume. Apesar que existe um campo já automático para volume, aqui ó, um field já automático, no caso aqui das áreas, clicando aqui ó, volume, ele já existe, mas caso eu queira criar, então o que é que eu posso fazer? Esse calculated value aqui é o mesmo que quando eu clico aqui ó, calculated value, é o mesmo local, mesma janelinha. Então marco aqui ó, volume. Eu não sei se ele vai aceitar porque já existe um campo volume aqui, mas vamos ver o que é que vai dar. Disciplina, qualquer uma, deixar comum mesmo. Vai ser o que? Vai ser um texto, vai ser um número, vai ser uma área, um comprimento, vai ser um volume. Ok. E a fórmula vai ser área vezes perímetro. Ok. E ok. Então ele criou aqui o campo novo, que eu posso organizar aqui melhor ele, chamado volume. E, por exemplo, no caso do meu quantitativo de material, que eu tinha criado um custo por metro quadrado, um custo por área. Então foi dessa maneira que eu criei, a partir de um valor calculado. Eu vou só remover ele, dizendo que se eu remover um valor calculado, ele some eternamente. Ele não vai mais ficar nessa lista, eu vou ter que recalcular, refazer a fórmula, para ele voltar a aparecer. Ok. Se eu clico aqui ó, em Insert, eu tenho aqui duas abas agora, colunas e linhas. Se eu marco aqui Inserir, então, para inserir uma coluna, na verdade eu vou precisar inserir um novo field. Então, quero adicionar um field de acabamento de piso. Cliquei duplo, ele adicionou aqui. Ctrl Z. Essa questão do acabamento de piso, eu mostro melhor aqui, ó, quadro de revestimentos de ambiente, que eu posso digitar manualmente aqui cada um desses valores. Voltando lá para o meu quantitativo. Ou eu não quero uma determinada coluna, eu posso simplesmente deletar aqui. Deletei e ele não faz mais parte aqui dos meus fields. É o mesmo que eu deletar diretamente lá também. Resize.
Se eu clico aqui em Resize, eu posso utilizar um tamanho fixo, 20 milímetros. De todos esses aqui, vão ser todos iguais com 60. No caso, ele vai dividir por 3, 20, 20, 20. Ou eu não quero mostrar, eu não quero deletar, mas eu quero mostrar não quero mostrar uma determinada coluna. Que é o mesmo também quando eu desmarco aqui, ó, Hidden Field. Então, seleciono aqui minha coluna e marco aqui, ó, Hide. Então, ele escondeu. E não está mais mostrando. Se eu clico aqui em Unhide All, ele vai voltar a mostrar tudo que eu escondi. Lembrando que eu não preciso selecionar a coluna inteira. Eu posso selecionar somente um item deles e clicar em Hide, que ele vai esconder tudo, a coluna inteira. Unhide All para mostrar tudo de volta. Se eu escondo uma coluna qualquer aqui, então eu não vou estar visualizando, porém eu posso usar aquela coluna para fazer um agrupamento, um sequenciamento, mesmo que ele não esteja visível aqui. Vou Unhide All e vou adicionar aqui, por exemplo, clicando aqui em Insert, uma nova linha. Quando eu cliquei aqui em Inserir nova linha, ele automaticamente adicionou, no caso aqui da área, e marcou aqui, ó, Show. Para que serve isso daqui? Antes estava aqui, Hide. Ou seja, no caso aqui da área e de alguns outros quadro de áreas internas, de Rooms, ele tem essas opções aqui, ó, Show, Hide e Isolate. Ou seja, algumas Rooms podem existir, mas não está posicionada no meu projeto. Então, se está marcado aqui Hide, ele não mostra essas informações inúteis, digamos assim. Enquanto que em Show vai mostrar tudo, sim. E se eu marco aqui Isolate, ele vai mostrar somente aquelas linhas que não, aquelas colunas que não estão posicionadas, para, por exemplo, selecionar e deletar. Não preciso delas, elas só estão ocupando espaço, então volta ao normal. Nem todos os tipos de quantitativo tem aquele campo, ó. Janela não tem, material não tem, enfim. E nem todos também posso adicionar, por exemplo, uma coluna, uma linha, uma janela. Eu não posso também, eu posso deletar, mas não posso adicionar, porque para adicionar é automático, na verdade. Outra coisa que eu posso fazer, vamos verificar o nosso quantitativo de materiais. Aqui, ó, quantidade. Na verdade, eram duas colunas diferentes. O que foi que eu fiz? Se eu seleciono, por exemplo, dois objetos quaisquer e clico aqui em Group, ele vai criar uma nova linha agrupada daquelas duas colunas, ou Ungroup para sumir com ela. Então, essa daqui foi uma linha criada a partir do agrupamento dessas duas aqui, que eu escrevi aqui, quantidade. Vou voltar aqui. Voltei demais, avançar de volta. No caso aqui do título, eu posso organizar a partir dessa opção aqui, dessas opções aqui. Inclusive aquele Group and Group é um título também. Então, se eu clico no título principal e eu marco aqui, ó, Merge Unmerge, eu vou ver por coluna, cada coluna. Ou mergir de volta todos aqueles títulos num objeto só. Eu posso inserir uma imagem nesse meu. Então, por exemplo, se eu acho uma imagem qualquer aqui, clico Open, ela vai substituir o meu título e vai adicionar aqui. Ou eu poderia adicionar um título separado, mergir aqui algumas delas e deixar uma imagem aqui onde eu quiser. Vou dar uns Ctrl Z de volta. Se eu marco aqui Clear Cell, é o mesmo que eu clicar e deletar. Simples assim. Eu tenho aqui opções também de organizar a cor da minha seleção, do meu espaço selecionado. Se eu marco aqui, por exemplo, Shading, eu posso colocar uma cor qualquer para o título dessa minha
dessa minha tabela. E esses aqui eu quero selecioná-los todos, colocar um cinza mais claro, por exemplo. E aqui manter o mesmo cinza claro. No caso das linhas, ele não aceita, somente dos títulos. Bordas. Quero deixar uma espessura 5. Esqueci de marcar aqui, ó, espessura 5 e marco aqui, outside. Igual, bem parecido com o que a gente conhece lá no Word mesmo do Windows. Posso resetar. Posso alterar a fonte. Arial, tal dimensão, negrito, itálico, sublinhado. E posso alinhar como eu mostrei ali anteriormente. No caso aqui, como é uma linha maior, eu consigo alinhar ela mais para baixo, mais para o meio ou mais para o topo. Outro detalhe aqui, ó, que se eu marco aqui Highlight in Model, ele vai abrir uma vista que mostre, no caso aqui, vou clicar em Show para mostrar outra. Ele mostrou aqui tudo que tem um material alvenaria. Ok. Cada vez que eu clico aqui em Show, ele mostra numa vista diferente aquele material. De uma forma geral, é melhor a gente fazer o seguinte. Vir aqui no menu View, Tire. Deixa eu desmarcar aqui algumas opções, deixar aqui somente material. Vou abrir aqui a planta baixa e o 3D. Clicar aqui em Tile de novo. Então, quando eu clico aqui, ó, na alvenaria, ele automaticamente destaca todos os materiais que tem cerâmica, que tem concreto, que tem contrapiso, pintura, reboco. E o mesmo serve para qualquer outro objeto, por exemplo, quantitativo de janelas. Se eu aponto aqui para uma determinada janela, ele vai mostrar quais são aquelas janelas J01.